1 Samuel, capítulo 17. A gente teve um percurso nessa semana passada em 5 partes e hoje a gente está aqui finalizando essa jornada, essa série de palavras ou de estudos em cima de 1 Samuel 17, falando sobre como vencer os gigantes. No primeiro dia a gente aprendeu aonde acontece a guerra, descendo ao vale. Segundo dia a gente aprendeu sobre a mentalidade de Davi, que é a mentalidade de quem entendeu aonde está inserido por Deus. Terceira palavra, vencendo a negação, fala sobre equilíbrio emocional, fala sobre superar as negações que vêm diante das batalhas. O quarto passo foi o vestido para a guerra. Você entendeu as armas, as ferramentas que Deus disponibiliza para você no meio da guerra. E hoje a gente finaliza com entendendo qual é o propósito dessa guerra. Nós cristãos, nós não podemos estar inseridos em algo que não tenha um propósito claro definido. E Deus, o Deus que nos chamou, que nos escolheu, que entendeu que nós poderíamos ser úteis e partícipes do seu projeto de salvação desse mundo, Ele nos criou com um propósito e Ele nos colocou nessa terra também debaixo de um propósito divino, de um propósito eterno. Então, por mais difícil que seja a nossa jornada, por mais desafiadora que sejam as lutas pelas quais a gente passa, por mais difícil que às vezes seja enxergar que Deus de fato está nos conduzindo, sendo que as sensações às vezes são tão pesadas, tão ruins, não é? Mas eu preciso voltar para a base do que a Bíblia nos ensina, não só com um versículo direto, mas com a toda a história que o Senhor se preocupou em registrar para que a gente fosse fortalecido e desenvolvesse a nossa caminhada. Então, qual é o propósito da guerra? Qual é o propósito de estar inserido numa guerra? Olha o que o texto diz nessa sequência poderosa. Preste bem atenção para que você entenda as conexões e você vai entender qual é o propósito da batalha. O verso 59 diz assim: assim Davi venceu os filisteus com uma atiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Olha isso. Sem uma espada na mão, Davi derrubou o filisteu e o matou. Não são as armas comuns de homens que nos garantem a vitória, mas é a arma estratégica que Deus colocou na nossa mão mediante a nossa confissão de fé e a nossa esperança em que Deus sai à frente. Amém? Então vamos lá. Verso 51 diz: Davi correu, pôs os pés sobre ele, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, como eu te falei, cortando a sua cabeça. Então, quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Verso 52. Então, os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Então, o povo que estava acuado, o povo de Deus que estava ali acuado, que estava com medo, quando Davi arrancou a cabeça do gigante, matou o gigante, aqueles homens foram tomados por aquela cena e a fé que estava em Davi avançou sobre eles. Né? Parece assim, agora é fácil, o cara está morto e todo mundo ficou bravo. Não é assim que a gente vê no mundo, mas nesse caso não era isso. Foi um espírito da parte de Deus que toma todos aqueles que testemunham a fé. E eu paro aqui a leitura para comentar isso com você, para tornar mais próximo, mais contemporâneo das nossas batalhas hoje. Não é verdade que quando você testemunha os nossos irmãos, alguém operando em fé, superando uma grande adversidade, quando a gente testemunha que alguém da fé, pela obediência, caminhou contra aquilo que parecia lógico, a derrota certa, a vergonha certa, quando a gente testemunha que essa pessoa tem vitória, o que acontece com a gente? A gente é tomado do nada assim, você diz, caramba, eu posso também. É possível. Poxa, fulano perseverou e conseguiu, eu quero isso para minha vida. Então esse é um incentivo que não vem apenas de boa leitura, mas do testemunho gerado a partir daqueles que fazem usual essa fé da leitura bíblica. E o Espírito Santo se incumbe de fazer isso em nossos corações. Então foi isso que aconteceu aqui com os guerreiros de Israel
outrora envergonhados, enfraquecidos, fugitivos, debaixo de uma grande humilhação, quando eles viram o que Davi fez, quando eles viram de fato o gigante morto, eles se encheram daquela força e foram atrás dos filisteus, e a Bíblia diz que houve, por todo o caminho, até a próxima cidade, houve morte. Eles mataram todos eles. E diz assim, verso 53, quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, levaram tudo o que havia no acampamento deles. Segundo ponto importante, todas as guerras existem despojos que Deus disponibiliza para que a gente colha e traga para a nossa vida. Todas as guerras das quais nós batalhamos debaixo da força do Senhor, da direção do Senhor e na dependência do Senhor, nós vamos trazer dessas guerras despojos. Nós vamos trazer dessas guerras suprimento, alimento, porque Deus é um Deus supridor. Existem batalhas, ou melhor, existem conquistas na vida do cristão que não, coisas que a gente adquire, coisas emocionais, coisas até de logística física mesmo, que a gente precisa, que não se compra em shopping, não se compra em feirinha, não se compra na internet. Essas coisas, essas conquistas, esses valores só são conquistados na guerra, são despojos de guerra. Eu costumo brincar aqui em casa, na minha família, quem anda comigo conhece, eu sempre digo isso. Não, pastor, que bênção, você conquistou isso. Não, eu não comprei isso. Tudo que nós temos são despojos de guerra. Tudo que a gente tem, a gente colheu em alguma guerra. É fruto de alguma guerra. Eu estava envolvido em uma guerra grande e no meio ou no fim dessa guerra, Deus nos deu despojos. Então essas coisas possibilitam a minha logística. São fruto de guerra, não vende no shopping. Eu espero que você entenda no nível que eu estou falando. As maiores conquistas, eu ouso dizer, as maiores conquistas da sua vida não serão coisas que você pode comprar onde todo mundo compra. São conquistas no meio das batalhas. Qual a primeira batalha? A batalha da obediência. Quando eu obedeço a Deus, eu entro em batalha contra o mundo, contra a rebeldia, contra a lógica. Mas eu saio de lá com despojos. É nessa hora que as pessoas botam a mão na boca e dizem assim: nossa, como foi que eles conseguiram? Como que fulano teve essa tristeza, essa perda tão absurda e consegue estar ainda sorrindo? E consegue estar participando disso? E conseguiu ir para aquilo? E conseguiu, enfim, ajudar outras pessoas? Todos os servos de Deus que recebem ou catam os seus despojos nas guerras continuam a multiplicar isso. Porque despojo de guerra não é só para si, é para o povo. Grave essa sentença no seu coração. Tudo que temos é para multiplicar. É fruto da batalha. E Deus libera despojo em guerra, não é para o guerreiro só, ou para o maior guerreiro, o mais forte, o líder. Não. Despojo de guerra é para o povo. São chaves poderosas que nos fazem alcançar um entendimento mais apurado, que nos faz sair da meninice e entrar na maturidade espiritual. Amém? Então vamos continuar aqui. Depois que eles escolheram os despojos, essa é a parte mais importante de todo esse estudo. Preste atenção. Propósito da guerra. Verso 54 diz assim: Davi pegou a cabeça do filisteu, levou-a para Jerusalém e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. Verso 55, quando Saul viu Davi avançando para a frente do filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai daquele rapaz? Escute bem. Abner respondeu: juro por sua vida, ó rei, que eu não sei quem é o pai de Davi. E o rei ordenou-lhe: descubra quem é o pai dele. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou perante a Saul. Davi ainda estava segurando a cabeça do gigante. O menino ainda estava arrastando aquele cabeção. Presta atenção. E Saul lhe perguntou: de quem você é filho, Davi? Respondeu Davi: eu sou filho do teu servo Jessé de Belém. Amados, essa parte, isso é emocionante. Porque a atitude de Davi, diante daquelas fraquezas todas que a gente descreveu, o final
é que o rei, que teve dúvidas sobre Davi, se ele teria condição de matar um gigante treinado como aquele, se tornou, ao ver a atitude de Davi, não só esperar que Golias atacasse ele, Davi atacou ele, Davi foi para cima dele. Quando Saul viu isso, ele disse: quem é o pai desse menino? Quem ensinou esse menino a ser assim? De onde veio essa cultura? De onde vem esse ensino que faz um menino tão novo como Davi agir dessa forma? Saul disse assim: eu não conheço nenhum homem aqui. Eu não tenho relação com nenhum servo de Deus que eu conheça, não, que tem uma atitude como essa. Alguém ensinou isso para ele. Esse menino carrega uma cultura. E aí ele mandou se chamar Davi. E Davi veio, o texto diz isso, não é alegoria, veio arrastando aquela cabeça de gigante, que eu imagino que era do tamanho ou maior do que um bujão de gás. Pensa, era a cabeça de um gigante de 3 metros. O cara vinha arrastando aquela cabeça. Saul disse: vem Davi. Davi veio com a cabeça na mão. Aí Saul perguntou direto para ele: filho, quem te ensinou isso? Quem é o seu pai? Ele disse: o meu pai é Jessé, de Belém. Irmãos, as nossas atitudes diante da guerra vão testemunhar para todo o povo, inclusive para a liderança, as autoridades, quem é o nosso pai. As nossas atitudes revelam quem é o nosso pai, revela a que cultura eu me submeto, quais são as práticas que me ensinaram nas minhas gerações. Quem é o pai que alimenta o meu coração? Quem é o pai que me enche de fé? Aonde estão os fundamentos que me fazem ter atitudes que todo mundo vê? Aonde é o meu secreto? Aonde é o lugar que eu leio a Bíblia e eu anoto isso dentro do meu coração, de forma que quando eu sou afrontado eu ajo com base naquilo que é a minha cultura? Então, o propósito da guerra não é exaltar homens, não é só dizer: eu sou o mais forte. Não, o propósito da guerra é revelar o Pai, é revelar o nosso Deus, é revelar Jesus Cristo, é revelar que o Espírito Santo opera, trazendo, a realidade para hoje. Naquele tempo, nesse contexto aqui, não tinha o Espírito Santo ali, tinha o Espírito Santo em homens. Alguns homens, o Espírito Santo estava dentro dos profetas, dos sacerdotes, O Espírito Santo vinha sobre eles, na verdade não estava dentro, vinha sobre eles. Mas o Espírito Santo não estava solto pela terra, como hoje. Hoje o Espírito Santo está em toda parte, mas naquele tempo não. Por isso Saul pulou e disse: quem é o pai dele? Eu te pergunto, quando as pessoas nos veem nas nossas batalhas, quando as pessoas nos veem sendo afrontados, elas até choram conosco. O que é que elas pensam a respeito do Deus a quem servimos? Motivados pela nossa atitude pública, a nossa ação e a nossa reação pública. O que que isso fala para as pessoas? O que que isso testemunha para as pessoas? É a respeito do nosso Deus? As pessoas veem Deus na minha vida, na sua vida? Então, meus queridos, eu caminho para o final dessa reflexão, dessa série sobre como vencer gigantes, para mostrar para você que o resultado, o propósito das nossas batalhas é revelar a quem nós temos servido e com que bases nós estamos nos movendo quanto cristãos nesse tempo, nessa geração que Deus confiou a nós. Eu quero mesmo que você faça disso não só uma palavra interessante, mas eu quero que você faça disso um objeto de estudo. Leia 1 Samuel 17 todo, anote, mastigue, veja, volte lá e veja as palavras anteriores que eu trouxe para você, estão todas disponíveis, para que você venha pegando toda a estrutura para chegar no ponto onde se espera que eu e vocês revelemos em nossas atitudes o Deus que nos orienta, nos supre, nos protege, nos direciona e nos dá um propósito, para que Deus seja glorificado. Que essa palavra possa te suprir e te fortalecer. Que essa palavra fale para o seu coração. Que essa palavra possa despertar você para uma vida
poderosa, com a vida vitoriosa, mas não com a vitória desse mundo. A vitória que Deus nomina como vitória. A maior vitória do cristão é levar uma vida em obediência. A maior vitória de um servo de Deus é servir a Deus. E deixa eu te falar, nós servimos a Deus servindo a pessoas. Não existe eu servir só a Deus e esquecer de pessoas. Quando eu estou aqui pregando essa palavra para você, quando eu paro, sento, como um pastor faz, como alguém que trabalha para trazer alimento para as pessoas, quando a gente para fazer isso, 5 vídeos, 5 momentos, 5 estudos, nós estamos nos preparando para servir a Deus, ensinando para você a palavra. Então, da mesma forma, cada um em sua estrutura de mente, em sua estrutura, aonde Deus te colocou para servir na casa de Deus, no reino de Deus, vai adorá-lo enquanto serve a pessoas. Que Deus te abençoe, te fortaleça e que as pessoas olhem para você e se questionem quem é o pai dessa pessoa, desse cristão, dessa mulher de Deus. Qual é a cultura? Quem ensinou essa cultura para eles? Amém? Que Deus seja glorificado. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa. E que essa série de estudos tenha despertado você, tenha gerado fome e sede em você, pelo conhecimento de Deus. Que você seja aperfeiçoado, melhorado, mudado. Que você arrependa-se no que precisa se arrepender e tome uma postura para que isso seja útil, seja vivo em você. Amém? Em nome de Jesus e para a glória de Jesus, Deus abençoe você, sua casa, sua família. Se essa palavra for importante para você, foi importante, eu te peço, compartilhe com outras pessoas. Envie para mais pessoas, para que elas também tenham acesso a esse ensino, para que elas também reflitam em cima disso e recebam do Espírito Santo a palavra rema e específica que vem desse fundamento. Tá bom? Manda para todo mundo. É bênção. E veja lá no nosso canal, estão lá disponíveis as outras 4 palavras para que você tenha um conteúdo completo. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima série, em nome de Jesus.